Olá, olá, meus abobrinhas de plantão. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula de hoje. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre classificação de cadeias carbônicas. E vejam só, as cadeias carbônicas, elas são classificadas inicialmente em 3 grandes grupos, então são categorizadas nesses 3 grandes grupos. As chamadas cadeias carbônicas abertas, as cadeias carbônicas fechadas e aquelas que são classificadas também como cadeias mistas. As cadeias carbônicas abertas podem também receber o nome de acíclica ou alifática, são sinônimos, ok? As fechadas também são conhecidas como cadeias cíclicas. E as mistas, como o próprio nome diz, é uma mistura entre esses outros 2 tipos de classificações. Vamos pegar cada uma delas agora de maneira separada, ok? Inicialmente, falando acerca das cadeias abertas, então, nós teremos 3 grandes grupos aqui dentro das abertas, 3 subdivisões a serem analisadas. Então, a primeira coisa é observar qual tipo de cadeia será formada, depois, qual tipo de ligação entre os carbonos que compõem essa cadeia e, por fim, os tipos de átomos que estão presentes nessa nossa cadeia. Vamos analisar cada situação em separado. Então, inicialmente, quanto ao tipo de cadeia carbônica, ela pode ser uma cadeia normal ou uma cadeia ramificada. A minha cadeia normal, quando eu tenho única e exclusivamente linhas contínuas que vão compor essa minha cadeia. Então, eu não tenho fora dessa chamada cadeia principal átomos que sejam de carbono. Então, ela é um tipo de cadeia que vai ser formada apenas por carbonos primários e carbonos secundários. Então, está aqui um exemplo de cadeia do tipo normal. Já a minha cadeia ramificada, ela pode envolver carbonos do tipo terciários e quaternários também. Portanto, para fora da chamada cadeia principal, nós teremos átomos de carbono, ok? Que vão estar como suas devidas ramificações. Em relação ao tipo de ligação entre os átomos da nossa cadeia, nós teremos as chamadas cadeias saturadas e cadeias insaturadas. As cadeias do tipo saturadas, elas vão possuir apenas ligações saturadas entre os carbonos, ou seja, apenas ligações simples, ok? Porém, lembre-se, essas ligações têm que ser sempre entre carbonos. Só é válido para carbono com carbono. Senão, você poderia observar e falar, mas aqui eu tenho uma insaturação, eu tenho uma dupla ligação. Ela não seria uma cadeia insaturada? Não, não, não. Não é insaturada porque a dupla não vai de um carbono a outro carbono, ok? Só é válido de carbonos com carbonos, certo? Então, vamos ao exemplo de uma cadeia do tipo insaturada. Veja bem, nós temos aqui, ó, entre esses 2 carbonos, nós temos uma tripla ligação. Carbono, carbono. Da mesma forma, aqui embaixo nós temos uma dupla ligação que se estende de um carbono a outro carbono. Nesses 2 casos, a nossa cadeia é uma cadeia insaturada, ok? Veja bem,
Em se tratando do tipo de átomo que compõe a nossa cadeia, nós vamos ter aqui duas situações. Ou a minha cadeia será homogênea, ou ela será uma cadeia heterogênea. A cadeia homogênea, vamos pegar pela raiz da palavra, né? Homo vem de iguais e hétero vem de diferentes. Então, quando eu digo que a minha cadeia é uma cadeia homogênea, nós teremos aqui átomos iguais. Átomos iguais em relação a quê? Mais uma vez, como são cadeias carbônicas, é tudo relacionado ao átomo de carbono. Então, quando dizemos átomos iguais, quer dizer que essa minha cadeia ela é composta única e exclusivamente por átomos de carbono. Ah, mas e esse oxigênio que está perdido aí? Bom, ele está dentro da minha cadeia principal? Não, não está. Ele tem, no mínimo, um carbono de cada lado dele? Também não tem. Ele tem apenas um carboninho aqui para baixo. Ele não tem outro carbono na sua sequência. Então, eu não posso considerar essa minha cadeia heterogênea. Ela só será heterogênea quando, veja bem, eu tenho a presença do chamado heteroátomo. Quem é o meu heteroátomo? É aquele átomo diferentão que vem dentro da minha cadeia e possui no mínimo um carbono de cada lado. Então, ele não é átomo nem de carbono e nem de oxigênio e tem um carboninho de cada lado, tá? Lembrando que esses hidrogênios aqui, eles ficam fora da minha cadeia, né? Então, eu tenho um heteroátomo aqui, outro heteroátomo aqui. Este outro aqui para cima, ele está fora da nossa chamada cadeia principal. Então, ele não pode ser categorizado como heteroátomo, apenas aqueles que possuem, no mínimo, um carbono de cada lado. Bom, fazendo agora uma análise entre as cadeias que são classificadas como cadeias fechadas, o primeiro ponto a ser observado é a presença ou não do chamado anel aromático, ok? Se não existe a presença deste anel, a minha cadeia vai ser classificada como cadeia alicíclica. Se existe a presença desse anel aromático, ela vai ser categorizada como uma cadeia, como o próprio nome diz, aromática. Fazendo uma observação apenas das cadeias categorizadas como sendo cadeias alicíclicas. As cadeias alicíclicas, elas vão ser classificadas muito semelhante às cadeias abertas. Então, eu vou analisar o tipo de ligação que existe entre os carbonos dessa cadeia, ou seja, uma cadeia saturada ou uma cadeia insaturada. Apenas ligações simples entre carbonos ou tenho duplas e triplas entre esses carbonos. E vou analisar a presença ou não do heteroátomo. Nós temos que, sem heteroátomo, apenas carbonos e hidrogênios, minha cadeia é uma cadeia homogênea. Possui um heteroátomo, ela será uma cadeia heterogênea. Existem alguns autores que puxam a classificação direta de fechada, alicíclica, homogênea ou heterogênea, colocando já o homocíclica ou heterocíclica aqui do lado, para dizer que é uma cadeia homogênea fechada, ou outra é uma cadeia heterogênea fechada, ok? Lembrando aqui da própria raiz da palavra, né? Homo, como nós falamos anteriormente, vem de igual e hétero vem de diferentes. Então, vamos aos exemplos aqui de cadeias alicíclicas. Perceba que esse tipo de representação e este daqui compõem o mesmo tipo de cadeia, ok? São apenas formas diferentes de se escrever a cadeia, a sua fórmula estrutural, tá? Mas nós temos aqui, ó, ela é uma cadeia alicíclica, porque ela é fechada, não possui anel aromático, ou seja, não tem duplas ligações alternadas entre os átomos de carbono, mas eu tenho dupla ligação, ela é insaturada, porque essa dupla está entre
2 carbonos, e eu consigo visualizar isso por aqui também. Lembrando que este lado, cada quinazinha, cada ponto de encontro é a presença de um átomo de carbono. Para que essa cadeia seja uma cadeia heterogênea ou heterocíclica, eu poderia ter um oxigênio aqui nessa posição, ou um enxofre, alguém lá da família 16, valendo dizer que os carbonos e os hidrogênios, nesse tipo de imagem, eles ficam subentendidos na minha cadeia. Os heteroátomos, eles irão aparecer escritos aqui, tá legal? Bom, vamos falar um pouquinho agora das chamadas cadeias carbônicas aromáticas. As cadeias carbônicas aromáticas, elas vão ter outras 2 subdivisões. Quando eu digo que ela é aromática, quer dizer que ela possui, como eu disse anteriormente, o anel de ressonância, ou seja, as duplas ligações alternadas. Duplas ligações são ligações do tipo π, e as ligações do tipo π são formadas, como todas as outras, por elétrons. Então, o fato delas serem alternadas é devido à sua carga. Se todas as cargas são negativas, elas não podem ficar exatamente uma do lado da outra. E como os elétrons π, eles se movimentam livremente, então vai haver um rearranjo dentro dessa nossa molécula, dessa nossa estrutura, de forma que quando essa ligação π se deslocar para essa posição, ela não poderá ficar exatamente do lado dessa outra, porque a carga é a mesma. Então, vai haver uma repulsão entre elas e automaticamente essa próxima ligação π vai ser empurrada para frente. E assim sucessivamente, ela vai ficar do lado dessa que vai ser empurrada e aí ela vai provocar essa movimentação que costuma ser representada por esse círculozinho para dizer que a dupla ligação está passando por todos os átomos de carbono da nossa cadeia. Dessa forma, nós temos 2 outros pontos a serem chamados aqui. Ela pode ser uma cadeia mononucleada, ou seja, possuir apenas um anel de ressonância, ou polinucleada, com 2 ou mais anéis de ressonância. Quando houverem 2 ou mais, nós também teremos 2 situações para esses anéis, que nós costumamos chamar também de núcleos. Eles podem estar próximos ou podem estar separados. Quando estão próximos, nós dizemos que os núcleos estão condensados, ou seja, se você observar, nós temos este carbono aqui de cima e este carboninho aqui de baixo, que são átomos de carbono compartilhados por essas 2 cadeias, ok? E quando eles são isolados, as cadeias são literalmente isoladas, separadas. Eu tenho alguém aqui no meio, ou simplesmente, se eu não tiver esse carboninho aqui, mas eu tenho a ligação entre essas 2 cadeias, né, de forma que os átomos não são compartilhados, aí nós dizemos que a nossa cadeia, ela é uma cadeia fechada, aromática, polinucleada, com núcleos isolados, ok? Por fim, nós temos as chamadas cadeias mistas, que são aquelas em que nós teremos uma parte da nossa cadeia aberta e a outra parte da nossa cadeia fechada. E eu trago aqui para vocês 2 exemplos, né? 2 cadeias mistas, para que vocês observem. Então, nós temos uma parcela da nossa cadeia que é aberta e uma outra parte da nossa cadeia que é fechada. Olha só, vamos subir ela aqui um pouquinho mais. Então, nós temos aqui fechado, fechado, aberto e fechado, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que ela possa ser muito útil a vocês e agradeço pela participação, agradeço pela sua presença e até a próxima aula. Beijinhos!